Hoje vamos fazer uma relação entre dois filmes, Labirinto, Magia do Tempo e Alice no País das Maravilhas. Essa ideia surgiu aqui nos comentários sobre o filme Labirinto, Magia do Tempo. E depois eu fiquei surpreso ao pesquisar que eles são muito mais ligados do que parecem. Tanto Sarah e Alice, elas entram na própria mente e ali enfrentam seus medos, estão em desenvolvimento. Um processo que certamente você passou, até porque todos nós passamos. Eu sou Cassiano, psicanalista, e sejam bem-vindos ao canal Cinema. Aqui, quando eu falar no filme da Alice no País das Maravilhas, é a animação, de 1951. E Labirinto, a Magia do Tempo, que já tem 40 anos, por incrível que pareça, ele faz algumas referências. Logo no início do filme, a câmera passa pelo quarto de Sarah. E nós vemos alguns livros. Tem O Mágico de Oz, tem Onde Viviam os Monstros. Inclusive, tem o filme, nós fizemos já uma análise aqui no canal. Vamos deixar o link na descrição. E entre outros livros está Alice no País das Maravilhas e está a Alice através do espelho. Sobre o quarto de Sarah, se você olhar com mais atenção, tem muitas referências, aparece o vestido, que ela tá no baile depois usando aquele vestido. Tem os ursos, se eu não me engano é o Rogel que tem. Não sei se o Ludo aparece, o Didymos. Então eles estão ali no quarto e depois nós encontramos esses personagens na sua jornada. Tem o pôster também das escadas que ela confronta o Jared. Com relação a Alice, também tem algo parecido. Mas é possível essa comparação. Antes dela ir atrás do coelho, ela conversa com seu gato, que nós vemos depois. Ela está cantando junto com as flores, nós vemos depois o que acontece. Aparece o pássaro, ela está ali falando do mundo imaginário dela. Tem o rio também tem essa relação com a água que aparece. Então Alice também parece fazer ali uma introdução. Claro que se você olhar os dois filmes com mais atenção nessas cenas, você vai certamente identificar mais referências. Você reparou nos guardas que fazem a charada para Sarah? Eles estão ali em formatos de cartas. Uma referência clara à guarda real, à rainha de copas. Também é uma relação com as quedas de Sarah, referenciando a Alice caindo na toca do coelho. Dizem que nos bastidores tinha esse termo. Não sei se confere essa informação. Se você souber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Claro que nenhuma dessas referências é coincidência. Não é construção pura. E aqui as coisas ficam mais interessantes porque vamos entrar na mente de Sarah, na mente de Alice e um pouco na sua também. Vamos reparar em dois personagens, que é Jared e o Coelho Branco. Eles têm uma relação muito forte com o tempo. Coelho Branco correndo, uma ansiedade, sempre atrasado. E Jared diz para Sarah, você tem 13 horas para completar o labirinto. E depois, durante o filme, ele aparece novamente, ele mexe, ele acelera o tempo. E o que temos aqui é a relação do tempo de modo diferente. Na psicanálise temos o termo, o tempo lógico. E aqui podemos olhar para os pontos que esse entendimento vai ficar fácil. Com relação ao coelho, que mostra que ali, para Alice, o tempo ainda é complexo. Ela ainda é criança. Ela não tem a noção exata do tempo. Pergunte para uma criança de 7, 8 anos o que ela vai ser quando tiver 20 anos. As respostas são bem interessantes. Já Sarah, ela está em um processo de amadurecimento mais avançado, é uma transição para a vida adulta. Sarah tem 15 anos, está na adolescência, está saindo do mundo das fantasias, saindo desse mundo mais infantil. O tempo dela é outro, muito diferente da Alice. Mesmo assim, ela tem essa relação com o tempo, ela precisa amadurecer, ela precisa deixar de lado algumas fantasias ou transformá-las. Uma relação com amadurecimento, enquanto Alice é a relação com a constituição. Ela se constituindo como sujeito, como pessoa, ela entendendo que não pode ter o controle, até porque aquele mundo que ela fala no início tem elementos, mas totalmente diferentes daquilo que ela imaginou enquanto ela estava cantando ali para Dinah, sua gatinha. Alice está se constituindo como sujeito, Sarah está amadurecendo. Será que podemos dizer que os dois personagens, o coelho e o Jared, representam a ansiedade? O coelho sim,
né? O Coelho sim mostra isso de uma forma mais clara. Agora, a Gerald, não sei, parece algo mais no sentido, você deveria ter crescido, você já deveria ter passado por isso. Essas fantasias, essa infantilidade deveria ter ficado para trás. Não sei. Vejo ele mais nesse sentido. O que você acha sobre isso? Claro que é apenas uma leitura, o que a sétima arte nos permite fazer. Tem infinitas leituras, aqui estamos olhando para um inconsciente, o olhar da psicanálise freud-lacaniana. Ainda assim, algumas possibilidades. Outra relação feita nos comentários é sobre Gerald e o Mestre Gato. Reparem que os dois são enigmáticos, os dois são encantadores, sedutores. Gerald gera uma desconfiança muito grande. Já o gato, você não sabe se pode confiar ou não. Gerald também, em determinado momento, que ele tenta seduzir Sarah. Então tem uma relação muito próxima. Eles aparecem e desaparecem a hora que querem. O gato coloca Alice em situações delicadas. Gerald coloca obstáculos para Sarah. O gato, ele mostra muito sorriso, ele desaparece, esse sorriso fica, uma marca. Gerald também, ele não está aparecendo em tela, mas está sempre presente, através das armadilhas do próprio labirinto. E o gato, repare, o gato mestre, fizemos a leitura que ele representa a inteligência de Alice, que está ali se constituindo. A Gerald não, Gerald é o desafio para Sarah. Mas ambos existem porque a protagonista está presente, cada um ao seu modo. Alice se constituindo, Sarah enfrentando o desafio do amadurecimento, de ter que largar suas fantasias. Temos um nome, uma psicanálise, se chama projeção. Projetamos em outras pessoas, em personagens, algo que é nosso. Gerald tem poder, mas esse poder é de Sarah. O gato é inteligente, é um mestre, mas é Alice se constituindo assim sua inteligência. Enquanto Sarah enfrenta Gerald, Alice também faz isso através do mestre gato com a rainha de copas, ridiculariza ela. E Alice também fica nesse embate, ela cresce, ela diminui, ela enfrenta a rainha, mas daqui a pouco ela diminui, então está nesse processo, mas ela entende que é possível sim desafiar a rainha. Sarah faz isso de uma forma muito mais clara, ela entende que Gerald não tem poder sobre ela. Alice precisa fugir, precisa de uma elaboração ainda. Alice está aprendendo a enfrentar os seus medos. Ainda está se entendendo como se encaixar no mundo que não é muito lógico. Por isso vai por esse mundo onde as conexões não têm muito sentido. Os amigos de Sarah, eles formam um elo. Já para Alice não é da mesma forma. E Sarah volta para casa e encontra, os amigos reencontra depois da sua jornada, ela guarda alguns objetos e vê os amigos lá, ainda fazendo parte, ou seja, não precisamos abandonar as nossas fantasias, mas elas felizmente precisam amadurecer. Para Alice, ela acorda transformada, não é a mesma, mas um processo ainda de constituição, ainda anterior a Sarah. Sarah passa pelo labirinto, amadurece, tem uma dificuldade, poderia ficar no labirinto. Gerald é muito tentador, diz, eu dou a você o que você quiser. Ela escolhe voltar para casa. E agora vamos pensar na sua vida. Certamente você passou por algumas situações e não foi fácil crescer, amadurecer ou abandonar aquilo que gostava, um objeto tradicional, por exemplo, um brinquedo, um pano, o bico, até algo mais maduro, um relacionamento que não estava fazendo bem, mas se você rompesse, parecia que algo que você iria junto. De qualquer forma, ambos os filmes falam mais sobre nós do que podemos imaginar. Mas no retorno de Alice, tanto quanto no retorno de Sarah, Alice acorda, Sarah volta para casa e representa o que chamamos de elaboração. Elas não são mais as mesmas depois de passar por essa jornada. Sarah é mais madura. Alice, entendendo que precisa crescer, que precisa enfrentar seus medos, enfrentar o mundo como ele é. Alice acorda, está no mesmo lugar, nada externamente mudou, mas ela, depois de toda a sua jornada, depois de confrontar a rainha, depois do entendimento que as coisas precisam sim fazer sentido, tem a cena do Chapeleiro Maluco como exemplo, ela precisa saber com quem ela é e parece também entender que precisa crescer, que há
vantagens em ser grande. O mundo interno de ambas não muda, mas elas já não são as mesmas pessoas. E se representássemos esse filme através de perguntas, seria Alice se questionando: quem sou eu nesse mundo que não faz sentido? Sarah estaria se questionando: estou pronta para crescer e parar de ocupar os outros? Aliás, essa pergunta é muito importante. Quando a pessoa se questiona sobre isso, você dá conta que o seu processo até então foi culpar os outros e não olhar para a sua responsabilidade pelo aquilo que você se queixa. Importantíssimo. Isso acontece nos consultórios, isso está no labirinto, a magia do tempo. E se você gostou desse vídeo, comente, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos conversar mais nos comentários. Dos comentários nascem alguns dos nossos vídeos. De uma forma resumida, podemos entender que Sarah elabora, Alice desperta. Se você não viu os outros vídeos separados, Labirinto, Magia do Tempo e Alice no País das Maravilhas, os links vão estar aqui na descrição. Filmes, séries e animes você acompanha aqui no canal Psinema.